Boa noite, estamos ao vivo. Boa noite a todas e todas que estão nos acompanhando, não é? Nessa semana em que nós, os autores da ação civil originária perante o Supremo Tribunal Federal, que visa a declaração de incapacidade de Jair Bolsonaro para exercer a presidência da República e, portanto, seu afastamento do cargo. Boa noite a todas e todos que estão nos acompanhando, não é, nessa semana. Culpa foi minha aqui, perdão. E que visa, então, portanto, a declaração de incapacidade de Jair Bolsonaro para exercer a presidência da República e, portanto, em consequência, o seu afastamento do cargo de presidente da República. Não é? Essa ação, claro, foi distribuída no Supremo Tribunal Federal e foi distribuída ao ministro Gilmar Mendes. E hoje nós vamos conversar, na forma como nós fizemos na segunda-feira, o professor Renato Giannini Ribeiro e eu, né, conversamos um pouquinho sobre os aspectos da ação, as suas características, suas consequências, e hoje nós teremos a satisfação de contar aqui com a presença de dois ilustres professores, dois ilustres juristas, que são responsáveis por avanços importantes na área jurídica e na área da relação entre o direito e a política, né? O direito, em seu relacionamento com a política, ele tem sempre de ser um direito que afirma a democracia, né? Esse é o processo civilizacional de que faz parte o direito, né? E, portanto, nós, ao termos empreendido essa ação civil originária, nós estamos justamente querendo fazer valer a cidadania, querendo fazer valer a democracia. O professor José Geraldo Souza Júnior é professor titular de Direito da Universidade de Brasília. Ele tem, logo no início de sua carreira, um aspecto que eu considero fundamental, que é a sua ligação como discípulo e depois como sucessor de Roberto Lira Filho. Não é? Roberto Lira Filho é um dos maiores nomes, não apenas da criminologia, do direito penal brasileiro, não é? Exemplo do que foi ainda o seu pai, mas ele foi também um ilustre filósofo, né? Um filósofo que adotou uma postura dialética e propôs também uma teoria dialética para o direito, e teve uma visão assim da obra de Marx, né, mais como um marxiano, portanto, como alguém atento aos textos, atento às implicações, à interpretação dos textos, do que como um marxista. E ele, então, nessa empreitada, foi muito crítico, né, teve uma ligação muito bonita com o trabalho também da professora Marilena Chauí, que foi nossa professora na Faculdade de Filosofia, e o professor José Geraldo Souza Júnior. Ele, além de obras importantes na área do direito, desde a crítica da eficácia, né, do direito, né, sua primeira obra, eu tenho aqui autografada, depois eu conto para o professor José Geraldo como é que eu obtive esse autógrafo, acho que ele não se lembra, mas eu era estudantezinho e eu vou depois contar para ele. Mas, ele, além disso, ele também é o fundador de um movimento que é extremamente importante na evolução do direito e tem aqui hoje frutos maravilhosos exatamente nessa expressão da diversidade, nessa expressão das estéticas e das éticas das periferias e da população do povo brasileiro, né, que é o direito achado na rua. E temos aqui o nosso querido Pedro Dalari, professor titular do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, né? Pedro Dalari, que é uma joia como acadêmico titular da Academia Paulista de Direito, filho do nosso queridíssimo professor Dalmo de Abreu Dalari, que tem um papel extremamente importante na consolidação da democracia no Brasil, na construção da democracia no Brasil, não é? Um papel heróico, porque lutou pela democracia num momento extremamente difícil da realidade brasileira, né?
e, portanto, aqui está o seu sucessor, o professor Pedro Dalari, que tem um trabalho muito importante, não apenas na academia, no direito internacional, na sua experiência internacional, em organizações internacionais, não é? Mas também teve um papel fundamental como presidente da Comissão Nacional da Verdade, não é? Que foi uma tentativa muito difícil, brasileira, de fazer implementar uma decisão que foi tomada contra o Estado brasileiro, justamente num caso que foi julgado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, em que o Brasil deveria prestar contas exatamente daquilo tudo que aconteceu durante o período da ditadura civil-militar, né, que se iniciou em 64 e terminou em 85, 86, muito embora tenha deixado aí seus resquícios, né, que impediram, inclusive, o resgate pleno da memória do ocorrido e, sobretudo, a punição dos responsáveis pelos crimes que foram cometidos naquele período, né? Mas nós estamos aqui mais como, efetivamente, os autores dessa ação e vamos conversar um pouquinho sobre ela, né? E eu vou começar falando brevemente, eu vou citando brevemente um autor que é muito caro aos juristas, né? Às vezes eu acho estranho por que ele é tão caro aos juristas, mas ele é realmente assim um marco na construção do republicanismo brasileiro, que foi Rui Barbosa. Rui Barbosa, diante da primeira situação em que nós nos vimos diante de um presidente incapaz, que foi o presidente Delfim Moreira, né? Ele teria afirmado, né, diz a lenda que ele teria afirmado: o Brasil é um país muito estranho. Até um louco pode ser presidente e eu não sou presidente, né? Rui Barbosa disse isso porque Delfim teria sucedido como vice-presidente, que era a Rodrigues Alves. Rodrigues Alves faleceu em 1918, vítima da pandemia do início do século XX, que foi justamente a chamada febre espanhola, né? A febre espanhola. E o Delfim Moreira, como era vice-presidente, e na época, né, da República Velha, como a gente sabe, a República Velha era um clube da elite, né, era um regime sem participação popular, um regime de coronelismo, um regime de domínio das elites absoluto, né, da política. Mas naquela época, o vice-presidente, se por acaso não tivesse passado ainda 2 anos da posse do presidente da República, ele não assumia definitivamente a presidência. Ele teria de convocar, ele ficaria como presidente provisório e teria que convocar uma nova eleição. E, de fato, isso ocorreu e foi eleito, então, o Epitácio Pessoa, né, que derrotou o próprio Rui Barbosa. E só que o Delfim Moreira não tinha nenhuma condição para ser presidente. Então, o Epitácio Pessoa já assumiu a presidência muito antes de tomar posse da presidência, né? E foi o nosso primeiro caso, e foi resolvido assim, digamos, naquela época, como se tratava de um clube da elite e não havia participação popular, foi resolvido sem povo, não é? Mas hoje não, hoje a nossa Constituição é uma Constituição, como disse Ulisses Guimarães, uma Constituição cidadã. E ali está muito claro quem é que tem o poder, de quem é a soberania. A soberania é do povo. E o povo, portanto, precisa agir diante de uma situação em que se verifica a incapacidade do presidente. Nós não estamos, de forma alguma, retroagindo no pensamento a respeito da questão da incapacidade, jamais afirmamos insanidade ou loucura, porque isso está ultrapassado do ponto de vista da ciência psíquica e ciência médica e da própria ciência do direito, que a ciência do direito também nunca aderiu a essa conformação muito dogmática do aspecto daquilo que se chamava loucura, né? E, sobretudo, o direito sempre foi muito mais humano do que a ciência médica nesse aspecto, é muito importante, o próprio Foucault reconhece isso nos seus textos. E nós não estamos retroagindo, não estamos afirmando qualquer tipo de questão, pelo contrário, nós dizemos que existe a incapacidade parcial. Não é? É assim que o direito hoje apresenta a incapacidade. Há um estatuto
chamado Estatuto da Inclusão das Pessoas com Deficiência, que foi promulgado há pouco tempo, foi promulgado durante o governo de Dilma Rousseff, e esse estatuto ele reformou inteiramente a concepção a respeito da incapacidade. Né? Antes, lá no início do século, lá na época de Delfim Moreira, havia incapacidade absoluta, e falava-se, né, nos loucos de todo gênero no Código Civil. E agora não, agora existe a incapacidade relativa. E a nossa afirmativa clara e segura nesse texto, né, que serviu de base para a petição de nossos advogados, com os quais nós vamos conversar amanhã, quinta-feira, é a de que Jair Bolsonaro não tem capacidade para ser presidente, não tem capacidade para a vida pública, e, portanto, ele tem que ser afastado tanto da presidência como do cenário político. Não é? E então eu gostaria agora, depois dessa pequena introdução, de passar a palavra ao querido professor, querido amigo, professor José Geraldo de Souza Júnior. Professor, por favor. Então, professor Alfredo Atier, obrigado duplamente, né? Primeiro, por abrir esse espaço da Academia de Ciência do Direito de São Paulo para esse encontro, no qual aqui ao seu lado também compartilho a reflexão com o professor Pedro Dalari, né? Que, para mim, representa não apenas a sua subjetividade singular, mas a institucionalidade familiar, né, por conta de sua ascendência e de sua colateralidade. Trabalhei com ambos em diferentes momentos, inclusive no projeto do Direito Achado na Rua, no qual o professor Dalari tem participação, né? E com a Maria Paula no MEC, quando, sob a direção do Haddad, eu exercitei o reitorado na UNB e, portanto, participei de muitos conclaves com Maria Paula, que era a secretária nacional de Educação Superior, né? Então, uma alegria grande, e esse é o primeiro motivo. O segundo é o ter podido, com o professor Atier, com o professor Pedro Dalari, com esse pugilato de autores e advogados que subscreveram a petição, sobre a qual já aqui enunciou o Alfredo, né, uma peça fundamental, porque, para além de todos os aspectos que ela contém enquanto construção doutrinária, técnica, política, jurídica em sentido amplo, ela representa a expressão mais forte na democracia participativa do exercício do poder popular soberano para exercitar, né, a sua leitura da ação política e da preservação das instituições republicanas. Não fosse a fundamentação técnica para a legitimação da ação protocolada no Supremo, já distribuída, né, ali a maior representação do poder popular estaria no limite do exercício do direito de petição. Sabemos que o advogado, ou mesmo o postulante, não precisa demonstrar o direito, ele expõe os fatos, e num sistema em que toda pretensão não pode deixar de ser apreciada pelo sistema judiciário, deduzidos os fatos, cabe ao juiz enquadrá-los do ponto de vista jurídico, e a discussão eventual sobre funcionalidade de admissão da peça será ou subterfúgio ou escapismo, né? Porque, do ponto de vista técnico e do ponto de vista da concepção de direito que abrigamos, não se pode deixar de examinar os dois fundamentos: a legitimidade do poder popular pela cidadania no conjunto das ações populares que começam com o direito de petição,
e aquela representada pela demonstração técnica da admissibilidade de uma ação civil para declaração de incapacidade, que é o núcleo objetivo da pretensão que nós deduzimos. Então, eu queria dizer que o segundo motivo é ter podido compartilhar desse coletivo, né, que elaborou essa bela peça, que com certeza será depois objeto de estudos em mestrados, em doutorados, né? Que tem a finalização dos ilustres advogados que a subscrevem, mas que nós todos, não é, Pedro, reconhecemos a enorme qualificação filosófica e científica do professor Attier ao tomar a iniciativa e ao construir a arquitetura da peça e também a decoração da peça no sentido de seu fecho, de sua finalização, né? Nos sentimos muito recepcionados em poder compartilhar dessa construção. Cada um deu o seu cadinho, né? Mas temos que reconhecer essa enorme primazia do professor Attier na construção dessa peça. Uma peça lentada, 78 páginas, que, na primeira impressão, foi logo objeto de grande atenção de meios de comunicação, de especialistas, de coletivos à direita e à esquerda, mais conservadores, mais críticos, em geral, mais motivados pela manchete da notícia do que propriamente o exercício difícil, exigente, de examinar com rigor seus pressupostos, seus fundamentos, né? Por isso, achei importante o Attier lembrar que a petição, ainda que se reporte a vários aspectos, inclusive aqueles que dizem respeito às subjetividades presentes na discussão, né, não tem por fim discutir sanidade ou insanidade de ninguém, né, nem questionar os enormes avanços da luta antimanicomial e pela autonomia de todos os sujeitos que, num contexto de singularidades na experiência social, né, têm condutas e comportamentos que é muito problemático definir onde é que está o padrão, né? O próprio Roberto Lira Filho, que o professor Attier lembrava, tem uma afirmação célebre, que, aliás, está salva num epígrafe de um livrinho da coleção Brasiliense sobre o português brasileiro. Olha só, elegância do autor, que poderia ter se apropriado da frase, mas deixou como atribuída, e era, de fato, autoral do Roberto Lira Filho, e ela se expressa nos seguintes termos: quando um sistema é injusto, se quisermos ser sérios, temos que ser marginais. Entre a dimensão da seriedade e os desvios, né, que desbordam marginalmente, há um espectro que é muito difícil fixar o padrão, né? Embora, como diga Caetano Veloso, né, quando a gente chega muito perto, o normal fica difuso e é difícil discernir em que direção segue a linha reta que distingue meu bem do meu mal, não é isso? Na música dele, Vaca Profana, não é isso? Vaca profana, põe teus cornos para fora e acima da manada, de perto ninguém é normal. Às vezes segue em linha reta a vida, que é meu bem, meu mal. No caso, a nossa peça mostra que o desvio foi pelo meu mal, e foi contra esse mal que nós nos insurgimos como cidadania, né? Então, acho que o próprio professor Attier e muitos de nós, né, já tivemos o cuidado de esclarecer nos nossos círculos, né, de que a peça é super comprometida com os avanços da saúde psíquica, que em nenhum momento falou-se de loucura, internação, incapacidade absoluta
A Thier repôs isso agora. Pelo contrário, discutimos uma incapacidade restrita à função que está sendo ocupada de modo destrutivo. De modo destrutivo, não só enquanto desorganiza o institucional, e de modo destrutivo quando acumula a montanha de mortos com os quais nós nos solidarizamos e em nome dos quais nós nos sentimos mobilizados a tomar essa via. E por que tomamos essa via? Tomamos essa via porque já são mais de 100 petições de impeachment depositadas na Câmara dos Deputados. Algumas que eu subscrevi, a Thier, certamente, outras, Dall'Ari, com certeza, algumas que li, que não subscrevi, peças preciosas. Acompanhei uma mais recente, movida por estudantes de direito das nossas principais universidades, a minha UNB, a USP de vocês, né? Uma peça preciosa que foi construída com todos os fundamentos e com o apoio dos professores que contribuíram com os estudantes de direito, peça preciosa. Eu até torço que, se um dia uma delas seja a motivadora da ação da Câmara, seja dos estudantes, por tudo que representa, o intergeracional, a generosidade da juventude, o compromisso que os jovens têm com o futuro e o desapego que eles têm, no sentido de que não tem causas corporativas, não tem interesses funcionais, eles pensam na sociedade, pensam no país, pensam no povo. Ou, então, os ecos da nossa, Thier, porque, se tivermos êxito, espero que sim, certamente o tribunal vai encaminhar a peça para a Procuradoria-Geral da República e, talvez, para o próprio Congresso, né? Então, eu queria assinalar esse ponto em respeito aos meus coletivos, aos meus conjuntos de grupos, né, de que, em nenhum momento, essa questão foi o alvo e não fizemos muito diferente, a não ser na construção fundamentada da peça, do que até já se começa a fazer aqui e ali. O Tribunal de Contas da União, em manifestação recente, pediu a declaração de afastamento do presidente da República para a gestão da pandemia. Pediu que se trabalhasse essa consideração de que a sua ação era canhestra, estava produzindo danos inestimáveis. E eu me referi aos nossos mortos, mas a infraestrutura do país, a organização da economia, a capacidade de salvaguardar esse tremendo patrimônio político, cultural, social, econômico, que a nossa experiência de país forte, de economia, que já esteve no patamar do G20, do G8, que está sendo dilapidada dia a dia, de forma clandestina, de forma conspiratória. Hoje, a polícia entra nas dependências da casa de um ministro para verificar operações ilegais de venda de florestas, né? A cada dia, agora mesmo vi que a Câmara e a nossa Comissão Justiça e Paz aqui de Brasília já pediu às lideranças no Congresso que convoquem as autoridades para explicar o que é essa BIM paralela, que contra a Constituição e contra toda a estrutura de legalidade, e numa clandestinidade, né, que há pouco, né, as audiências da CPI têm mostrado, né, que incorpora figuras que usurpam a função política, a função pública, porque não tem lugar institucional nas deliberações, mas decidem, como agora, a compra de equipamentos sofisticados de autoespionagem em detrimento da cidadania e dos direitos. Então, eu considero que esses aspectos, por exemplo, estiveram na ordem do dia quando o TCU também pediu o afastamento
circunscrito da autoridade, não pediu interdição, não pediu impeachment, não pediu exoneração. Sabemos que há procedimentos constitucionais, o impeachment para crimes de responsabilidade. Sabemos que há toda uma modelagem para poder arguir diferentes responsabilidades no plano civil, no plano penal, no plano do jus cogens, do direito internacional, da salvaguarda dos direitos de humanidade. Sabemos que já há petições em trâmite em tribunais penais internacionais a partir da configuração de políticas letais para a incolumidade de segmentos como os indígenas no Brasil, né? Mas a petição que nós produzimos visou um tanto vencer essa inércia, ou por cortesia, ou por omissão, ou por temor, ou por insegurança, que arquiva 100 petições de impeachment, que bloqueia inúmeras representações já apresentadas no Ministério Público Federal e que não dão seguimento a mobilizações, por exemplo, como o do Tribunal de Contas da União, que é um órgão auxiliar do Poder Legislativo. Deveria ativar o sistema no qual ele se integra e para o qual ele foi constitucionalmente estabelecido. E aí eu queria salvaguardar, né, essa nossa condição bem definida, que se encontra na modelagem, a Thier dizia no início, de uma exigência de leitura dos institutos referidos aos sistemas de capacidade e incapacidade, que nós temos inscrito, por exemplo, na construção de um direito civil que cada vez mais se constitucionaliza, né? Não é o direito civil do Código Napoleão, né? Não é o direito civil de Bunhé, que não ensina direito civil, ensina o Código Civil. É um direito civil inscrito na agenda de uma sociedade que se amplia pela cidadania e que impõe a releitura dos fundamentos que gerem o sistema de institutos que estão presentes na legislação de um direito que é tudo menos hoje estritamente privado, né? Sabemos que hoje nós não temos mais nenhum sistema de direito que seja estritamente privado. Todo ele é um sistema moldado, seja no tocante à propriedade, seja no tocante à personalidade, seja no tocante aos institutos que arrimam a estrutura funcional e civil do país, né? Ele está publicizado, né? Quase nos aproximamos do common law. É quase um sistema de equity, do ponto de vista da característica do nosso sistema, que, inclusive, Pedro está aí, incorpora a normativa internacional referida a direitos humanos, que, em muitos países, integram imediata e diretamente até a Constituição. Não fora, como lembrava o professor Cansado Trindade, meu colega aqui na UNB, 2 vezes presidente da Corte Interamericana, hoje na Haia, não fora, diz ele, o obstáculo do positivismo que impede a internalização no direito pátrio das regras do sistema do jus cogens, do direito internacional de proteção à humanidade. Então, dentro dessa linha, todas as leituras estão nesse sentido. E eu queria recordar aqui também, por homenagem a Thier, um querido amigo recém-falecido, que foi meu colega professor na UNB, presidiu a minha banca de titulação aqui na UNB, professor Roberto Aguiar, cuja obra é muito conhecida, mas ele tem um texto primoroso que nunca foi publicado. Ele é pouco referido, porque a sua tese de titulação na Universidade Federal do Pará, por onde ele teve algum tempo antes de vir para a UNB, onde terminou reitor da UNB. Eu sucedi na reitoria.
Ele foi pró-tempore numa crise que vivenciamos, né? Numa escolha que mobilizou o nosso conselho universitário e reconheceu nele a competência de um grande gestor universitário, né? Já havia sido um grande gestor de políticas públicas à frente da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal e à frente da Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro, né? E o Aguiar, nessa tese de candidatura à titulação na Universidade Federal do Pará, não falou de direito, poder e opressão, não falou do que é justiça, não falou das habilidades dos advogados, ele falou, o título da tese, Incapacidades, Proteção ou Repressão? Fundamentos das incapacidades no direito positivo, em busca de uma reconceituação. 88, Atier, Pedro, 88. E ali ele já aludia a essa distribuição arbitrária de direitos e de institucionalidade, de incapacidades que daí resultam e que podem afetar o próprio direito estatal. E ele não se referia àqueles tipos do elenco da legislação civil. Ele se referia àqueles sistemas de contrapoderes que podem agredir a estrutura funcional do Estado, ou porque vem do lumpen, que é os incapacitados pela fome, os incapacitados pelas carências, os incapacitados pelas exclusões, mas pode vir das clandestinidades, né, que se incrustam, né, como lastro no sistema de navegação das naves marinhas, né, e que vão minando a sua capacidade de fluir com relação aos seus objetivos. E ele reivindicava que se fizesse uma leitura ampliada desse sistema, que é o que nós construímos na nossa peça. E que não é novidade. Pedro, aqui nos anos 1980, ainda antes da redemocratização, mais de uma vez, Atier, eu fui nomeado pela Justiça Federal numa aplicação análoga de Código Civil e de Código de Processo Civil para exercitar a curadoria de indígenas em conflito com o órgão que exercia a tutela constitucional, a FUNAI, por exemplo, quando havia conflito de interesses entre o agente da tutela e o tutelado. Mais de uma vez fui nomeado curador numa extensão de atenção às condições restritas de incapacidade. Ainda era tempo da incapacidade indígena, né? Hoje não é mais, né? A sociedade evoluiu no sentido de dar autonomia, né? Basta ver a recente conquista da PIB no tocante, olha só, no tocante à admissão como parte legítima para a ação de inconstitucionalidade, que não é o conjunto orgânico, formal, cartorário das organizações que têm a titularidade, mas é o povo estruturado como autonomia antropológica, autonomia filosófica, autonomia convencional, Convenção 169, autonomia constitucional. E a PIB, representando os povos indígenas, foi admitida como autora numa ação de descumprimento de preceito fundamental recentemente no Supremo Tribunal, que eu acho que é o que nós estamos querendo construir. Então, salvaguardada a condição de que não estamos discutindo nada que afete o marco civilizatório do reconhecimento da luta antimanicomial e da autonomia subjetiva dos sujeitos, eventualmente carregados, que não podem sofrer interdição como repressão, como afastamento das suas fortunas, como a supressão da sua capacidade de dirigir organizações ou empresas. Estamos falando da integridade de um sistema político que está degradado, está sendo destruído, né, por uma
ação, né, que revela essa incapacidade funcional e que tem que ser afastada nos termos legais, né? Tal como aconteceu com o Delfim Moreira, de forma compadreada, como diria Victor Nunes Leal no Coronelismo Inchado e Volta, ou como o rei Jorge da Inglaterra, né, que foi afastado, o rei Jorge, num sistema absoluto, foi afastado, foi sucedido por seu filho, porque também foi visto como incapaz de governar a Inglaterra, e é o rei que perdeu as colônias americanas, né? E há um filme célebre, A Doença do Rei Jorge, né? Que até hoje mobiliza as pessoas para discutir qual é o fundamento dessa doença, né? Mas o fato é que ele ficou incapacitado de governar. Ele não foi tirado da condição de rei, nem da condição de heráldica dele, mas foi impedido de governar a Inglaterra, né? Então, é esse ponto que eu queria colocar aqui, de início, né? Me solidarizando com os colegas que já se manifestaram na última sessão desse conjunto de lives, e amanhã os nossos constituintes, né, que são os advogados, o Mauro Menezes, que foi presidente da Comissão de Ética Pública, né, e a Roberta Atier, né, que subscreve a peça, peça difícil de ser lida, que exige esforço. Espero que a gente estimule nossos colegas críticos do bem e do mal a lerem a peça. Não é isso? Obrigado, Atier. Obrigado, Pedro. Obrigado ao senhor professor, querido professor José Geraldo, né? Que maravilha ouvir a sua apresentação de hoje, não é? Essa sua presença, né? Nesse movimento, né? Que nós todos estamos empreendendo, que não é um movimento em nome de nenhum de nós, né? É uma ação coletiva, portanto é uma ação do povo brasileiro, né? Da cidadania brasileira. E é um convite também à participação de todos e todas, né? Eu só lembraria também o nosso brilhante artista, que foi o Hélio Oiticica, né? Que tem a sua famosa expressão, seja marginal, seja herói, né? Uma de suas obras, não é? Ele que é muito importante, inclusive, no movimento da criminologia crítica, da criminologia política, né? É muito estudado por esses autores, né? Além de um grande artista brasileiro, né, engajado. Nessa tradição do engajamento dos artistas brasileiros é uma coisa extraordinária, muito boa. O senhor lembrou da música, né, mas está em todas as áreas assim de forma marcante, né? Até na arquitetura, né? A gente tem um Niemeyer, que é um dos líderes da arquitetura moderna internacional, né? E a gente tem no Brasil tantos valores, né? É impressionante o que está acontecendo com o nosso povo, com o nosso país nesse momento. Meu querido professor Pedro Dallari, e também homenagem à professora Maria Paula Dallari Bucci, não é? E ao Eugênio também, não é isso mesmo? A gente também tem que lembrar do Eugênio. O Eugênio é um filho desgarrado do direito, né? Mas a gente tem que tratá-lo bem. O Eugênio publicou uma tradução de Shakespeare feita pelo Roberto Lira Filho, com o pseudônimo de Noel Delamare. Na Nessa Brasiliense. tradução tem um ensaio do Eugênio fechando o livro e um ensaio da Marilena abrindo o livro. Exatamente. Na Brasiliense, na época que ele estava lá na Brasiliense. Meu querido professor Pedro Dallari, por favor. Bom, boa noite a todas e todos. É uma enorme satisfação para mim estar aqui. Eu estava ouvindo embevecido as palavras do mestre José Geraldo e que realmente contextualizou essa iniciativa desta ação de uma maneira tão feliz, tão interessante, não é, Atier? E mais uma vez homenageando o querido Alfredo Atier, que é o nosso líder, né, como bem lembrou José Geraldo, nessa empreitada. Ele bateu o escanteio e correu para a área para cabecear, não é? Ou seja, ele teve uma ideia brilhante, executou de maneira brilhante e teve até a generosidade de compartilhar essa iniciativa com
com alguns de seus amigos que deram alguns poucos pitacos, mas, na verdade, né, o mérito é tudo de Atié, né? Enfim, quero tecer algumas poucas considerações e todas trilhando o caminho do óbvio, né? Um primeiro aspecto que eu acho interessante com essa iniciativa da ação de declaração de incapacidade de Jair Bolsonaro para exercer a presidência da República é que a controvérsia e a discussão que houve, e tem havido até nas redes sociais, o professor Roberto Romano, outro dia, lamentava que muitos estavam questionando o cabimento da medida judicial, mas algo, Atié, José Geraldo, que me chamou a atenção desde logo foi o seguinte: ninguém questionou a motivação da ação, ou seja, que o presidente da República é completamente incapaz de exercer, né, a função que ocupa atualmente. Ninguém chegou para mim, ou para o professor José Geraldo, ou para você, Atié, ou para o Romário, e disse o seguinte: não, vocês estão errados, porque o presidente é capaz, sim, de exercer a presidência da República. Ou seja, que o presidente é incapaz de exercer a presidência da República se tornou algo inquestionável. Mesmo aqueles que o apoiam porque não querem dar o braço a torcer de que tenham errado no voto, ou não querem reconhecer que talvez pudesse ter sido melhor a vitória de Fernando Haddad, então ficam ali apegados, né, à ideia de sustentar ainda, como mostram algumas pesquisas, o presidente da República, mas que defenda efetivamente a capacidade do presidente da República, eu não vejo ninguém. Então, isso, por si só, já mostra o mérito da ação. Essa é a ação do tipo, né, daquele grito, o rei está nu. Né? O que o Atié construiu e nós secundamos foi a declaração do óbvio, né? Ou seja, o presidente Jair Bolsonaro é incapaz de exercer a presidência. Né? Isso é inquestionável. Né? Então, vem a segunda parte da discussão. Se a ação proposta, objetivando, então, que o Supremo Tribunal Federal declare a incapacidade do presidente da República, ela reflete um procedimento, expressa um procedimento hábil, adequado, legal, né? Essa é a discussão que pode existir, e o professor José Geraldo já tocou em alguns pontos importantes, né? Discutindo incapacidade, interdição, o próprio Atié tem falado sempre nos debates, ou seja, há uma lacuna no direito brasileiro, porque o direito brasileiro não prevê, como no sistema norte-americano, que haja essa iniciativa política até de declaração da incapacidade. Né? Então, a genialidade da formulação de Atié, que nós secundamos, foi justamente recorrer a um expediente, né, da vida civil comum, que tramitaria em condições normais pela justiça de primeira instância, que era a declaração de incapacidade, né, para a pessoa exercer determinadas atribuições. Como se trata do presidente da República, se fez, né, a adequação devida para se reconhecer, né, como foro adequado o Supremo Tribunal Federal. Mas é um procedimento que já existe no direito brasileiro, o procedimento não foi inventado, né, a declaração de incapacidade é algo, né, perfeitamente possível, devidamente equacionado na legislação, na doutrina, na jurisprudência, ou seja, não tem nada de novo. De novo, foi a sua aplicação para a figura do presidente da República, que eu insisto, ninguém questionou quanto ao mérito, né? Ou seja, que o presidente é incapaz, é indiscutível. E aí surge, então, a discussão sobre o cabimento ou não da medida, né? E eu não tenho nenhuma dúvida do cabimento por várias razões. Em primeiro lugar, o professor José Geraldo já frisou bem, né? Uma coisa é o papel do juiz, uma coisa é o papel do advogado. E aqui eu vou, então, já que eu fico muito honrado, meu pai foi tão homenageado aqui, assim como minha irmã Maria Paula,
contar, então, uma historinha minha com meu pai quando eu começava na advocacia. Eu entrei na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo ainda nos anos 70, em 77, e me formei em 1981, e já em 1980 tinha com 2 colegas de classe, abriu um pequeno escritório de advocacia, né, ali na Rua José Bonifácio, e quem assinava as peças para nós era meu pai, né? Porque nós tínhamos o OAB de estagiário, né? Mas éramos inscritos na ordem e atuávamos, e do ponto de vista da representação não havia nenhum vício, porque meu pai é que representava formalmente, mas nós é que, aprendizes de feiticeiro, trabalhávamos. E houve um determinado caso que eu me envolvi bastante, estudei, e aí nós discutimos, eu e meus colegas, o que era possível, e eu sustentava com aquela eloquência e aquela veemência própria dos muito jovens, isso não é possível, o juiz não vai aceitar nunca, isso que nós vamos pedir não tem cabimento, e meu pai só ouvindo, até que, né, em um determinado momento, com aquele jeito dele muito sereno, ele virou e disse: Pedro, você é juiz? Não, você é advogado. Advogado requer. Quem julga é juiz, né? E eu nunca me esqueci disso, Geraldo. Você falava, quer dizer, o advogado, né, se ele está imbuído, né, do sentido de justiça do pedido dele, da validade, no melhor sentido da defesa dos interesses do seu cliente, ele requer, né? Ele tem que pedir, ele ousa, ele tenta, ele pede isso e caberá ao juiz dar, né, a devida adequação. Eu nunca me esqueci disso, né? E já ganhei causas que eu achava que não iria ganhar, e já perdi causas que eu achava que estavam ganhas, né? Por que isso? O advogado requer, e como o direito, felizmente, não é ciência exata, haverá outros olhares sobre o pleito que vão poder dizer se está certo ou não. Então, parto dessa premissa. Considerando que ninguém sustenta que o presidente não seja incapaz, ou seja, todo mundo reconhece que ele é incapaz, o fato de que nós, advogados, né, e pessoas da área do direito, das ciências humanas, entendemos que devemos pedir, e estamos apoiados, né, em ilustres advogados, né, para isto que subscreve a nossa peça, entendemos que devamos requerer a declaração de incapacidade, é isso que deve ser feito. E caberá ao Supremo Tribunal Federal fazer a apreciação da maneira como achar mais adequada, e terá dificuldade de refutar, porque, como eu disse, na essência, no que é fundamental do ponto de vista substantivo, não há controvérsia. O presidente da República é incapaz de governar o Brasil, né? Então, essa especificidade é importante. Agora, eu, além de tudo, além de achar que, independentemente de ter convicção ou não se é perfeitamente cabível a peça, seria adequado o pedido, neste caso, eu estou absolutamente convencido do cabimento, né? Ou seja, o que está se fazendo na esfera né, da política, vamos dizer assim, porque envolve o presidente da República, é um procedimento que é absolutamente razoável, né, que possa ser proposto em relação a qualquer indivíduo. E por que não ao presidente da República? Né? Ou seja, o cuidado que a TIE teve na concepção, e que nós compartilhamos com ele, foi de eleger o Supremo Tribunal Federal, porque poderia haver quem defendesse, inclusive, o cabimento dessa medida até em primeira instância, já que não se trata de algo que envolva a especificidade da condição de presidente da República. É algo que está sendo feito em relação ao presidente da República, porque ele, como indivíduo, se revela incapaz de exercer uma função pública, né? E, da mesma maneira que isso poderia se aplicar a qualquer agente público, tá certo? Mas houve o cuidado de se fazer isso em relação ao Supremo, né? Elegendo o Supremo Tribunal Federal como foro competente, o que foi uma cautela muito adequada e foi uma medida muito sábia. Então, é uma medida que expressa, a meu ver, né, com muita clareza, esse sentimento que é unânime de que o presidente da República é incapaz, e expressa isso de uma maneira que processualmente é absolutamente adequada,
bem construída e que em nada colide com as outras iniciativas possíveis para afastamento do presidente da República, o crime de responsabilidade por meio de impeachment no Congresso Nacional e o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal por crime comum devidamente autorizado pelo Congresso Nacional, ou seja, seriam, pela Câmara dos Deputados, seriam os caminhos outros que poderiam ser tomados, né? Agora, outro aspecto que me parece importante é que esta iniciativa ela vem se somar o que eu não tenho dúvida será, né, um aluvião realmente de iniciativas diante do descalabro da situação atual do Brasil, né? Eu acho que os historiadores vão ter que se debruçar, e os analistas políticos, de por que né, as lideranças políticas brasileiras, no ano passado, de certa maneira, se compuseram com o presidente da República, né, em torno, obviamente, e isso foi de A a Z do espectro político, da prioridade que era do presidente da República e das lideranças políticas, que era o enfrentamento do sistema de justiça. Não quero entrar no mérito do funcionamento do sistema de justiça, mas houve, obviamente, um acordo que culminou na escolha de um procurador-geral da República dócil, né, aos interesses, né, dessas lideranças políticas e do presidente da República na proteção de seus familiares, que culminou numa atenuação de medidas como o impeachment, né? Porque eu fui parlamentar em outra era geológica, né? E nunca vi, né? Quer dizer, para mim, esses 100 pedidos de impeachment, na verdade, foram tratados burocraticamente pelo Congresso Nacional e pelas lideranças políticas que, né, hoje ficam dizendo que a responsabilidade foi do presidente da Câmara, que não colocou esses impeachments para tramitar, mas eu que fui parlamentar sei que uma minoria expressiva, se quer fazer obstrução para que um processo de impeachment tramite, isto ocorre. E não ocorreu porque não houve interesse, né? Então, isto vai ter que ser apreciado. Ou seja, por que não houve iniciativa do Procurador-Geral da República de propor ao Congresso Nacional pedir autorização para processar o presidente? Isto tudo só faz lamentar realmente essa deficiência do nosso sistema que se revelou falho, né? E você, Atié, tem nas suas, né, declarações mostrado muito isso, ou seja, né, o sistema não funcionou. Nós temos um presidente que contribuiu decisivamente para um número muito expressivo de mortes no Brasil e o sistema se quedou inerte. Esta é que é a grande realidade. E, de certa maneira, esta iniciativa, em tão boa hora, capitaneada por você, Atié, é quase um grito de desespero diante dessa inércia, né, em relação a esse homicida que ocupa a presidência da República, né? E acho que virão outras iniciativas. Esses depoimentos na Comissão Parlamentar de Inquérito estão mostrando realmente a total responsabilidade do governo federal, né, que pode ser, né, determinada de maneira muito clara, né, por parte significativa dessas mortes. Faço referência, por exemplo, às mortes por Covid-19 no estado do Amazonas, por falta de oxigênio, né, quando a sessão de hoje da CPI, né, deixou claro isso, a irresponsabilidade do Ministro da Saúde, quando se sabia de antemão que isto poderia ocorrer e nada foi feito. Pelo contrário, né, ao invés de se enviar oxigênio para o estado do Amazonas, o que se enviou foi kits preventivos com medicamentos comprovadamente ineficazes para o enfrentamento disso. Isto me leva a crer que está aberto o caminho para que as famílias dessas vítimas entrem com ações de indenização contra a União, né? No mínimo, não estou nem falando da responsabilidade penal dos envolvidos, estou falando da
medidas que poderão ser tomadas, o que certamente, se a justiça brasileira não der provimento, irá parar na Corte Interamericana de Direitos Humanos, como já houve em outros casos em que a inação do sistema judiciário, né, acabou gerando a responsabilização do Estado brasileiro, né, com a decisão de pagamento de indenizações. Creio que essas ações vão se multiplicar agora aos milhares, né? Os advogados já devem estar se movimentando em relação a isso, porque fica comprovado, né, que não foi essas mortes não foram frutos do acaso, pelo menos parte significativamente delas, mas foram frutos realmente de uma conduta omissiva, negligente, né, do poder público, hoje cabalmente comprovado. Ainda na esfera internacional, essas iniciativas que estão sendo promovidas junto ao Tribunal Penal Internacional, que também, a meu ver, podem prosperar a médio prazo. Não prosperarão já, porque um dos aspectos que, né, é sabido é a necessidade do chamado esgotamento dos recursos internos, né? Mas eu lembro que também há uma outra estipulação que vale para o TPI, vale para essa Justiça Penal Internacional, e outro dia, Thier, ouvindo você num debate, você mencionava isso, que é o fato de que, mesmo não tendo havido esgotamento dos recursos internos, se fica evidenciada a inação do sistema de justiça em fazer tramitar as ações, né, que objetivem apurar crimes, que cabe, então, a propositura dessas ações perante o Tribunal Penal Internacional ou a representação ao TPI para que os procuradores do TPI proponham, então, as ações. E eu entendo que esta inação em relação aos pedidos de impeachment, entendo que esta inação do Procurador-Geral da República em face das inúmeras representações a que fazia referência José Geraldo. E entendo que uma eventual inação em relação a esta nossa ação, embora ela não seja uma ação criminal, mas ela é uma ação que tem como finalidade o afastamento do presidente da República, poderão contribuir para a caracterização, né, do cabimento de uma medida perante o Tribunal Penal Internacional, justamente porque, mesmo não tendo havido esgotamento dos recursos internos, ficou totalmente comprovada a inação do sistema de justiça em fazer processar e julgar o presidente da República, né, por esses inúmeros caminhos. Então, seja pelas ações indenizatórias que propostas em face da União e não sendo eventualmente providas, possam gerar um acionamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos por via da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, seja, né, o acionamento do Tribunal Penal Internacional diante da falta de movimento da justiça brasileira em relação aos procedimentos instaurados contra o presidente da República, ou que deveriam ter sido instaurados contra o presidente da República, né, vejo que o Tribunal Penal Internacional poderá, né, conhecer e julgar o presidente da República em paralelo do julgamento da União e do Estado brasileiro, no caso, por esta falência da União no atendimento, né, do direito à saúde de parte expressiva da população brasileira. Então, né, por todas essas razões, porque a incapacidade do presidente da República é inquestionável, ninguém mais discute isso, e porque esta ação proposta visando, então, a declaração de incapacidade, ela não só está fundada, como porque ela acumula no sentido da responsabilização internacional do Brasil e do presidente da República por esse descalabro que existe hoje, eu entendo que, né, esta iniciativa foi extremamente importante e eu a secundei com muita satisfação, né, e reconheço o mérito dessa sua ideia e da operacionalização da ideia, porque realmente nós estamos num momento muito grave
e que começa a gerar, né, e aqui eu quero concluir, um risco grave de responsabilização, e aqui eu não estou falando no sentido jurídico, eu estou falando no sentido ético e moral, do conjunto da sociedade brasileira. Eu vejo muito isso no diálogo com os meus interlocutores de outros países, o que eu, por força da minha especialidade no direito internacional e relações internacionais, faço com frequência. Se até há algum tempo se mencionava que os problemas todos decorriam do presidente da República, né? E isso é verdade, de um tempo para cá eu tenho começado a perceber que há alguns de maneira explícita, outros de maneira implícita, um questionamento de por que a sociedade brasileira não faz nada, né? É a ideia de culpa coletiva, ou seja, assim como recaiu, né, sobre, aqui eu estou diante de eminentes filósofos do direito, né, recaiu sobre o conjunto da sociedade alemã a responsabilidade ética e moral pelo nazismo, recairá sobre o conjunto da sociedade brasileira a responsabilidade por esse estado de coisas. De uma parte da sociedade, porque apoiou explicitamente esse estado de coisas. E da maior parte da sociedade, porque não foi eficaz e suficientemente, né, rombuda para enfrentar esse estado de coisas, né? E hoje eu tenho muito essa preocupação, né, que esta inação que tomou conta da sociedade brasileira, ela acabe gerando, né, para nós todos a chaga da responsabilidade coletiva, né? O que nos impedirá de sair aí para fora dizendo, não, mas eu sempre fui contra o Bolsonaro, por que não fez, então, coisas mais eficazes, tá certo? Então, esta ação, a meu ver, é um grito de insatisfação, de manifestação, de inconformismo com uma situação, e por isso é que eu acho que o Supremo Tribunal Federal terá que ser sensível, né, a isto, né? Espero realmente que o ministro relator encaminhe ao Procurador-Geral da República, porque o simples fato disto ocorrer, independentemente do que venha dizer o Procurador-Geral da República, eu até imagino que ele possa querer dizer, não sei se vai conseguir, né? Porque a pressão pode começar a aumentar diante dessas circunstâncias todas, desse momento atual, mas eu imagino que o próprio simples envio ao Procurador-Geral da República já terá o condão de despertar a sociedade, né, para o fato de que o Supremo Tribunal Federal está discutindo seriamente a hipótese de declaração de incapacidade do presidente da República, né? E isto mostrará que o rei está nu, né? E agora todo mundo está vendo que o rei está nu, mas precisou, né, de Atié e sua trupe, né, quer dizer, virem a campo, então, apontar realmente que o rei está nu. Então, são essas as observações que eu deixo aqui, mais com esse viés até voltado ao direito internacional, que, como eu gosto de dizer, é a área que os outros acham que eu conheço, então eu não quero desmentir ninguém e falo um pouco sobre isso, mas dizendo da minha satisfação em fazer parte deste grupo que, né, está com a Atié à frente, apresentando esse brado de indignação e insatisfação em nome da sociedade brasileira. Bom, nós ouvimos, então, também o nosso querido professor Pedro Dallari, não é? E eu queria dizer uma coisa que eu acho muito importante, né? Eu acho que, sim, Pedro Dallari tem razão em dizer que isso é um grito, né? E eu diria que é um grito de liberdade, porque um povo que vive na democracia não pode temer, não pode. A paixão da democracia não é o medo, né? Montesquieu dizia que o medo era a paixão no despotismo, na ditadura, na tirania, né?
E nós somos todos cidadãos, e, portanto, temos poder e temos dever de agir, não é? Isso é muito importante. E eu queria dizer ao professor Zé Geraldo, ao Pedro, ao Renato Giannini, ao Roberto Romano, ao Toron, ao Fábio, ao Mauro Rezende, à Roberta. Eu queria dizer o seguinte, que, na verdade, essa é uma ação em que eu estou apenas aqui participando junto com vocês. Veja, eu agradeço muito esses elogios, claro, são muito generosos, porque são de amigos, né? Mas, pelo que vocês estão apresentando, o professor Renato Giannini fez uma apresentação maravilhosa na segunda-feira, José Geraldo aqui agora, o Pedro Dallari, o professor Roberto Romano vai falar na semana que vem, ele teve um problema técnico, pediu muitas desculpas de não poder comparecer hoje, né? Ele queria muito falar, mas isso demonstra que eu sou aluno de vocês, não é? Nós citamos já aqui o professor Dallari, o professor Comparato, o professor Roberto Lira, mas eu devo citar muito o professor Renato Giannini, sou aluno do professor Renato Giannini, sou aluno do professor Roberto Romano, do Pedro Dallari, do professor Dalmo Dallari, do professor Zé Geraldo, enfim, eu sou aluno daquilo tudo que vocês expuseram aqui, portanto, vocês expuseram de uma forma muito brilhante qual é a pretensão nossa, né? Nossa, mas no sentido de ser nossa do povo brasileiro, efetivamente, né? Isso é muito, muito relevante. É um grito de liberdade, porque, sem qualquer vaidade, eu acho que esse movimento que nós fizemos, né, essa propositura dessa ação, ela é talvez um marco inicial para nós iniciarmos a reflexão sobre os 200 anos do Brasil, né? O ano que vem, nós vamos comemorar 200 anos, é o bicentenário do Brasil, não é bicentenário da independência, é o bicentenário do Brasil. E já no Sesc Centenário, nós tivemos que passar pela vergonha de estar sob uma ditadura militar, né? Nós tivemos na presidência Emílio Médici, né? Foi a pior fase da ditadura militar no Brasil. E o Brasil comemorou o Sesc Centenário da Independência sob essa presidência. Isso é inadmissível, né, para o Brasil, né? Nós temos que recuperar todo aquele impulso que teve a geração de 1922, né, dos nossos modernistas, que resolveram pensar o Brasil e pensar o futuro do Brasil. Nós precisamos pensar o futuro do Brasil. As pautas que essas pessoas que assumiram o poder de forma indevida, de forma contaminada, né? Isso ficou muito claro hoje com relação por exemplo, ao fato de que a eleição de Jair Bolsonaro estava contaminada, né? Hoje o Supremo Tribunal Federal declarou com toda clareza que houve uma ilicitude naquele processo eleitoral, né? Então, nós precisamos afastar as pautas que essas pessoas que usurparam o poder estão impondo ao país e pensar nas pautas verdadeiras, as pautas que realmente interessam para o povo brasileiro, não é? E um passo fundamental é justamente tirá-los desse cenário político, não é? E tirá-los democraticamente, segundo o Estado de Direito, segundo o Estado democrático de Direito, não é? É essa a reação que se espera. Quando eu falei pela primeira vez com o Pedro Dallari, ele disse assim: nós somos juristas, de nós a sociedade não espera um abaixo-assinado. Não é isso, Pedro, que você disse? De nós a sociedade espera uma solução, nós temos que dar uma solução, essa é a nossa função, não é isso? Né? E ontem até... Não, foi isso mesmo, Atier, porque eu ficava até... a quantidade de abaixo-assinado que a gente fazia, mas chega uma hora que nossa função é fazer isso que você nos levou a fazer, é acionar o sistema de justiça e cobrar que ele funcione. Esse é o nosso papel, sem prejuízo de fazer abaixo-assinado e tudo, claro. Mas nós não podemos ter essa postura meramente passiva ou reflexiva. Claro. E porque o advogado, o jurista é procurado, como você bem falou, eu acho maravilhoso isso que você disse, o professor Zé Geraldo também. Você disse que o jurista é procurado para dar uma solução para o caso, O cliente vem desesperado, sofreu uma injustiça, ele quer saber como é que ele vai fazer para ser indenizado ou para realizar a justiça, e a gente tem que responder a isso,
O professor Comparato dizia lá nas aulas da faculdade, ele dizia assim, olha, quem faz a jurisprudência são os advogados e as advogadas, não é? Que ousam inovar, que ousam apresentar os pedidos em nome da sociedade, né? Isso é muito importante, né? O professor Zé Geraldo citou aqui um exemplo maravilhoso, o professor Dalmo Dallari participou disso, da construção, da representação dos indígenas em juízo, não é? Superando aquele obstáculo da incapacidade absoluta que era imposto pelo Código Civil de 16, 17, né? Então, essa foi uma criação jurídica muito importante, né? Quer dizer, fazer com que os indígenas brasileiros, né, essa população tão importante para o Brasil, que tem sido tão maltratada durante esse percurso desse regime inconstitucional que foi instaurado nessa presidência, mas a representação. Então, o professor Dalmo tem essa importância, a Comissão de Justiça e Paz foi citada aqui, não é? A gente poderia citar tantas figuras importantes, né, tanto da área religiosa, como Dom Paulo, como outros, né, que foram tão resistentes, mas eles foram resistentes no sentido afirmativo, né, como vocês bem elucidaram, né, o Renato, sobretudo, o Zé Geraldo e o Pedro Dallari. Amanhã nós vamos continuar com a apresentação que eu considero extremamente importante, não é? Porque é uma apresentação cidadã, que é a dos nossos advogados, né? Então, amanhã, quinta-feira, às 6h30, nós voltamos. Na semana que vem, eu vou conversar na quinta-feira com o psicanalista, professor da Universidade de São Paulo, Christian Dunker, que é citado na petição, não é? Ele tem um parecer público a respeito dessa questão da incapacidade, assim como Maria Rita Kell e o professor Guido Palomba, com quem também devo conversar, mas vou conversar também com o professor Roberto Romano, né, que dos autores da ação é o que vai ficar faltando nessa nossa conversa. Mas eu queria ouvir mais aqui o professor Zé Geraldo e o Pedro Dallari, por favor, eu gostaria de ouvir os comentários de vocês aqui. Sabe que essa amizade que nós temos, que resulta de uma admiração enorme que eu tenho por vocês serem meus professores, não é isso? E eu ser o discípulo de vocês, e com isso eu já digo que eu sou bem mais novo que o Pedro Dallari, mas isso é muito importante, quer dizer, sabe que esse é o fundamento da cidadania, né? Na antiguidade, o Aristóteles dizia isso, né? Ele dizia que a amizade era o motor da participação política, né? E isso que nós estamos fazendo, quer dizer, esses encontros, eu vejo isso muito interessante quando eu vou falar com as pessoas nas entrevistas muito inteligentes que os jornalistas fazem, que há uma construção dessa amizade, sabe, dessa intimidade a respeito dos assuntos, a gente encontra temas comuns, a gente encontra experiências comuns, né? Outro dia falei, por exemplo, com o Fábio Panunzio e o Florestan Fernandes Júnior. Nossa, o Florestan Fernandes, coisa extraordinária, né? Esses encontros são maravilhosos, né? E eu poder contar com a presença de vocês, né? Zé Geraldo, você está lá no início do despertar da minha vocação, Zé Geraldo. Por isso que eu te mostrei o seu livro lá, né? Assim como o professor Roberto Lira, o Dalmo Dallari, o Pedro e assim por diante. Então, por favor, Zé Geraldo e Pedro Dallari, para as suas considerações finais, porque nós estamos, como disse o Zé Geraldo, criticando um pouco, ele falou assim, nós estamos na geração Twitter, né? Mais de 140 palavras, ninguém mais tem paciência de ler, lamentavelmente. Olha, Ati, eu considero que você precisa mesmo, ao reivindicar a liberdade como o alvo da nossa manifestação. Mas ele tem um outro papel que ficou bastante forte depois que ouvi o Pedro. E com a dupla autoridade de quem traz a experiência internacional para mostrar que a sociedade não está imune de ser também política e historicamente responsabilizada.
e também com a autoridade de ter presidido a Comissão da Verdade, que indicava que nós não poderíamos negligenciar as responsabilizações para impedir a reposição dessas práticas. E em nome, você lembrou Dom Paulo, né, de um fundamento da justiça de transição, sem o que não há redemocratização, que é o nunca mais. É o nunca mais. Então, essas questões estão por pano de fundo. Mas, em considerações finais, eu queria dizer também, muito inspirado pelo que o Pedro coloca, é que a peça tem uma outra qualificação. Em 1794, o titular absoluto do terror, Robespierre, na sua prepotência, compareceu à Assembleia e, para confrontar as posições que já denunciavam os paroxismos do regime, que se tornou um terror institucionalizado, desafiou a Assembleia e disse: "Qui ouse accuser Robespierre?" E um jovem deputado levantou-se trêmulo e disse: "J'accuse Robespierre." Ele saiu dali para, no dia seguinte, ser colocado na guilhotina. É fato, 27 de, não me lembro que mês, de 1794. Dessa sessão, que foi transformada em uma grande massa de repúdio ao terror, ao desgoverno, ao paroxismo, o jovem deputado disse: "J'accuse Robespierre." E ele foi, no dia seguinte, submetido à guilhotina, na qual ele colocou tantos que trabalharam o projeto iluminista da Revolução Burguesa. Depois, não é, nós sabemos que, em 1898, Zola iria se valer da expressão de tradição na luta emancipatória francesa contra o paroxismo do poder, contra a desorganização, e também na sua célebre peça J'accuse, né? Colocou em causa a dupla situação institucional, a de governança e a do judiciário, é o caso de Dreyfus, né? Então, a nossa peça, acho que tem um sabor de J'accuse também. E, como diz o Pedro, nós não nos calamos, nós não consentimos, nós não nos conformamos, nós não assentimos, nós repudiamos, nós também acusamos, né? Esse é um ponto. O outro é que a peça, pela sua qualificação, e você pode, com elegância, recusar o protagonismo, mas a construção dela tem muito do seu modo de articular filosofia, política, direito, né? Ela não é uniargumentativa, ela congrega um conjunto de fatos e fundamentos, né, que sustentam a condição da incapacidade. Eu até diria que a de natureza psíquica é fundamental, mas é incidental. O conjunto de dados, dados oficiais, dados extraídos do Sistema Nacional de Informações, dados, quando eu digo informações, na linha da LAI, da Lei de Acesso à Informação, não é essa informação clandestina que está aí, né? A peça é muito documentada para gerar essa concepção que está aí, que Pedro diz, ninguém contesta, e que vai, de fato, irradiar-se em todo um sistema de salvaguarda daquilo que são os pressupostos
não só éticos, mas os pressupostos constitucionais. Por exemplo, o Pedro há pouco falou e estava inserida na linha do elemento semântico narrativo, esse estado de coisas, não é isso? Esse estado de coisas. Ora, essa expressão ganha foro de judicialização, porque o Supremo, em matéria de presidiários, considerou a situação dos presídios brasileiros configurando um estado de coisas inconstitucional. Não está em nenhum documento normativo, não precisa procurar ali o fundamento para calçar uma ação e, no caso, ela foi resolvida por uma peça mágica, que é o habeas corpus, não é isso? Mas que permitiu a construção desta figura do reconhecimento do estado de coisas inconstitucional. Nós estamos diante de um estado de coisas inconstitucional. Não é um presídio, é o país. É o Brasil que está nessa condição. E por isso que também, do ponto de vista internacional, o Pedro sabe, a Corte Interamericana já vamos dizer assim, já convencionalizou um fundamento para o reconhecimento dos crimes de lesa humanidade, quando vê frustrado, destruído, o que ela chama de projeto de vida. A categoria projeto de vida sai da filosofia da libertação, sai da teologia da libertação, e entra nas decisões da Corte Interamericana por mais de uma vez, com responsabilização de estados e de autoridades por terem violado o projeto de vida, tanto dos indivíduos quanto das comunidades. Então, a gente tem violado aqui o projeto de bem viver, de vida digna, de vida decente, de vida honrada da sociedade inteira. Da sociedade inteira. Eu acho, viu, Atier, que você devia enviar com homenagens a petição protocolada ao relator da CPI. Com homenagens, dizendo, no intuito de contribuir com os trabalhos da CPI, nós que constituímos o procuratório para poder apresentar essa petição em nome da soberania, oferecemos à CPI as considerações que fizemos para demonstrar isto, o estado de coisas inconstitucional, para demonstrar a incapacidade gestora que degrada o país e destrói as instituições, né? E os danos que devem ser depois aferidos, civis, administrativos e criminais. Não é isso? Então, eu queria dizer assim que é um dever estarmos aqui, com tudo que isso representa de cuidados que devemos ter, porque é um tempo obscuro em que há, né, uma clandestinidade de respostas que podem nos atingir, mas nós não podemos nos omitir. E, portanto, é um grito por liberdade, mas também nós acusamos, né? Nous accuse, né? Nos acusons. Eu quero só também, né, corroborando as palavras do professor José Geraldo, registrar minha satisfação por estar aqui, pela iniciativa, e fazer algumas breves considerações finais sobre a relevância desta iniciativa e por que eu acredito que ela seja uma alternativa real para se conseguir o afastamento do presidente da República. Nós vivemos um período muito difícil, muito difícil. E eu não sou especialista, obviamente, no assunto, mas acompanho os números, acompanho os levantamentos e acho que nós vamos viver, pelas indicações dos números, apurados até por aquele consórcio de imprensa que está fazendo a contabilização dos dados de casos e de mortes de Covid-19, acho que nós vamos viver
um período de piora nos próximos meses, né? E digo isto porque vejo que, embora o número de óbitos tenha caído e se estabilizado abaixo da média diária de 2.000 casos, o que é um absurdo, né? Vejo que o número de casos de contaminação está aumentando. O percentual de casos de contaminação está aumentando. Isso significa que, dentro de alguns dias, este aumento do número de casos de contaminação, e hoje os jornais falam novamente em superlotação de UTIs, vai fazer com que haja de novo um recrudescimento do número de mortes. Nós já vamos chegar nos 450 mil, né? E chegaremos, em curto espaço de tempo, a 500 mil. Isso das mortes oficiais, porque todos sabem que a subnotificação nessa área é impressionante. Calcula-se que em torno de 20% a 30% de subnotificação. Então, eu não tenho, e eu lamento profundamente isso, mas o que eu vejo é uma piora desse cenário, né? Concomitantemente, uma evidência cada vez maior da responsabilidade criminal, civil, administrativa do presidente da República e do governo que ele dirige, né? Sinto, e pela minha experiência, eu advoguei muitos anos em comissão parlamentar de inquérito, e sei que um dos efeitos importantes, muitas vezes as pessoas dizem, não, a CPI não serve para nada, mas a CPI é um inquérito. A CPI, ela, ao final, produzirá um relatório. Mas a CPI tem uma função muito importante, que é fazer com que as instituições de investigação, de apuração, se movam, né? O fato de que há uma concentração, né, do debate público, da atenção pública, em torno da apresentação de fatos graves, como a situação atual demonstra, faz com que todas as instituições que possam ter impacto nisso comecem a se movimentar, até porque seus responsáveis começam a ter receio de que eles sejam acusados de inação perante a CPI. Então, hoje eu vi que o Tribunal de Contas da União já tomou iniciativas importantes, né? A Polícia Federal, atuando em outra área, a área ambiental, também tomou hoje iniciativas importantes, e isso é muito comum quando há processos de comissão parlamentar de inquérito, né? Ou seja, a comissão funciona como um agente catalisador, né, de apuração, de investigação, e somando-se o que eu acho que virá, que é o agravamento da situação, de um lado, e, de outro lado, o aumento da exposição pública, da responsabilidade do presidente da República e do seu governo por esse estado de coisas a que eu mencionei, e José Geraldo até já valorizou, né, o que eu fico muito honrado, o que eu acho é que está amadurecendo o caminho para o afastamento do presidente da República. E, em política, a gente sabe que a gente toma uma série de iniciativas e, muitas vezes, aquela que acaba produzindo efeito talvez não fosse a mais esperada. O processo acaba se resolvendo por uma via que muitos achavam que não seria nem a via mais esperada, e ela acaba sendo utilizada, né? Creio que na proclamação da República, né, Benjamin Constant e aqueles que fizeram não podiam imaginar que aquilo daria certo da forma como aconteceu, quase que por acaso ali, né, com o povo assistindo bestificado, né, como falava o cronista, né? Então, eu acho que esse agravamento da situação, a exposição pública da responsabilidade do presidente, vai aumentar a pressão para o afastamento do presidente. A situação está ficando insustentável. E aí, eu acho que esta ação de declaração de incapacidade de Jair Bolsonaro para exercer a presidência da República pode ser um bom caminho para que o Supremo Tribunal Federal, diante da inação da Câmara dos Deputados e do Procurador-Geral da República, né, chame para si a responsabilidade de acabar com, né, este genocídio que está ocorrendo hoje no Brasil, porque não há outra palavra
definir o que está ocorrendo hoje no Brasil, tendo em vista o que a CPI está comprovando, mas já se sabia, que é o fato de que essas mortes evitáveis estão ocorrendo por deliberada ação do governo federal, capitaneado pelo presidente da República. E isto é o que configura realmente essa ideia de crime contra a humanidade ou outras figuras de igual envergadura. Portanto, acho que nós devemos, e aqui me dirijo aos meus colegas do time de Atié, seguir esse debate, seguir falando, porque é assim que nós vamos conseguir êxito. Não é viável que Jair Bolsonaro siga na presidência da República até o final do ano que vem, quando se encerra o seu mandato. O país não aguenta. O número de mortos vai ficar cada vez mais escandaloso. Há realmente uma situação de uma dramaticidade que é incompreensível, né? E, portanto, alguma coisa vai ter que acontecer, e o que, modestamente, nós fizemos, né, Tia, foi dar a nossa contribuição, né, criando uma possibilidade de desfecho para esta tragédia brasileira. Agradeço muito, né, a possibilidade que você me deu, Tia, de estar aqui participando desse debate, a satisfação de reencontrar José Geraldo. Vou falar com meu pai e vou falar com a minha irmã dos comentários simpáticos e agradáveis, José Geraldo. Né? Sobre a Tia eu falo sempre, nós acompanhamos sempre, mas foi um prazer ouvir de você isso. Vou tuitar, né, já que a gente hoje está nessa fase, algumas mensagens sobre isso e falar da minha satisfação de estar aqui com vocês e desejar a vocês e a todos que nos acompanharam aí uma boa noite. Obrigado, Zé Geraldo, obrigado, Pedro Dallari. Foi maravilhoso ter estado aqui com vocês e ter vocês aqui ao lado de todos nós aqui que estamos empreendendo essa ação, né? E nós vamos prosseguir amanhã. Eu convido a todas e todas, a quem agradeço também pela presença, para nos acompanharem amanhã com o encontro dos advogados, não é? Que vai ser importante, e na semana que vem nós vamos prosseguir com esses diálogos e vamos continuar conversando, vamos continuar juntos, continuar unidos, conversando sobre isso, Zé Geraldo, Pedro, Renato, Roberto, Toron, Fábio, enfim, todos nós que estamos aí envolvidos nessa iniciativa, né? E eu queria agradecer a todas e todos novamente, e dizer boa noite e dizer que não são os comentários finais. Nós temos muita coisa que dizer, né, e temos muita coisa que escrever também. Eu acho que é importante a gente continuar com a nossa atividade assim tão importante que vocês têm, que eu admiro tanto, de expor as ideias, expressar, né, escutar, né, nós estamos escutando muito aquilo que o povo brasileiro diz, né, em sua diversidade, em sua pluralidade. Enfim, a gente precisa sempre defender a democracia e construir novos caminhos, né? Tirar essa palavra não da nossa frente e sempre ser afirmativo, né? Vamos fazer, vamos realizar, né? Então é isso. Boa noite para vocês, muito obrigado. Matheus, obrigado, ou Diego, obrigado pela ajuda também, viu? Foi um prazer ter estado com você de novo hoje, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Abraços, até mais.